9 da NET, Nova TV Franca. Programa que vai ser retransmitido nos próximos dias, sexta-feira às 19h30, sábado 10 horas da manhã, domingo meio-dia, segunda para terça, às 1h30 da madrugada e na quarta-feira, às 13h30. Eu quero convidar você, desde já, a assistir o programa da próxima quinta-feira, dia 1º. Aqui estará o bispo Dom Pedro Luiz Stringini, que dará a sua entrevista de despedida da cidade. O Dom Luiz, que, aliás, vai receber o título de cidadão francano na sessão da Câmara de Vereadores, que acontece no próximo dia 7 de novembro. Portanto, eu quero agradecer ao Dom Pedro Luiz, que nos ligou, confirmando a sua presença na próxima quinta-feira, dia 1º. É um programa que você deve assistir, porque deve ser, né, até pelo passar do tempo, a entrevista de despedida do Dom Luiz, bispo da Diocese de Franca, que está deixando a nossa cidade, infelizmente. Jepe Pereira, qual é a sua opinião sobre a postura? Porque o prefeito Sidney Rocha, nos últimos dias, durante o horário eleitoral, ele citou especificamente os 3 vereadores de oposição, a doutora Graciela, os 2 vereadores do PT, o Paulo Afonso Ribeiro e o Silas Cuba, que não aprovaram nada da administração municipal. Como foi o seu relacionamento com esses 3 vereadores? Tinha diálogo, tem possibilidade? Como é que funciona o relacionamento do líder do prefeito com os 3 principais oposicionistas da atual administração? Bom, em relação aos 2 do PT, conversei muito, né, muitas vezes não consegui demovê-los do voto, né, contrário. Em relação à doutora Graciela, infelizmente, já há algum tempo que o meu relacionamento com ela, político e pessoal, praticamente não existe, né? Não foi por minha causa e não sei por motivos outros lá, em razão de alguns problemas que ocorreram na Câmara. Infelizmente, eu nem tenho relacionamento pessoal com ela. Tanto é verdade que, eu vou contar um fato para você, no dia que eu ganhei a eleição, agora que eu fui reeleito, aquela felicidade, jogaram eu dentro da piscina, na maior felicidade, eu fui à Rádio Difusora para dar uma entrevista, fui convidado para ir lá e dei a entrevista naquela felicidade, o 6º mandato e tal. A hora que eu ia saindo de dentro da difusora, ela vinha chegando. Por uma questão até sei lá, a candidata e tal, eu fui cumprimentar e eu fiquei com a mão assim, ela passou, olhou para cima e me ignorou, entendeu? Então, você imagina como que é o relacionamento, né? Então, infelizmente, em relação a ela, eu não tenho nenhum tipo de relacionamento, nunca conversei, principalmente nesse último mandato, não conversei. Anteriormente, tinha algumas conversas, mas posteriormente a coisa seguiu. Em relação aos 2 vereadores do PT, eu conversei muito com o Silas, tenho um grande relacionamento com o Silas. Mesmo a gente conversava muito, né? Às vezes tentava dizer para ele, né, que essa oposição muito ferrenha, ela não ia dar certo, porque com o prefeito, com a popularidade que o Sidney tem hoje, mais de 90% entre aprovação, você ser oposição é complicado, Quando o prefeito está ruim, é bom ser oposição, mas numa situação dessa, tinha que agir como um grande político nessa cidade que foi oposição, chamado Gilson Pelizaro. Eu tiro o chapéu para o Gilson, porque o Gilson, ele ia para a tribuna, ele falava, ele criticava, tal. Quando ele percebia que realmente o projeto ia passar, e era importante, ele achava uma forma e votava como favorável. Então, eu sempre falava, olha, ele deve ter assistido muito o Zé Mercury. Seria mais ou menos isso, né? Então, eu admiro o Gilson, eu lamento ele não ter ser eleito, por exemplo, deputado, ou mesmo numa oportunidade de ter sido prefeito de Franca, porque realmente é uma pessoa bem intencionada. O Gilson é bem intencionado. Eu gosto dele. Verdade. Pessoalmente também, tenho um bom relacionamento com ele e com o Ciro. Com o Paulo também a gente conversava muito. Mas, então é isso. Em relação aos 2 do PT, dava para conversar. Agora, em relação à doutora Graciela, infelizmente, o meu relacionamento não era muito bom. Que nota você dá hoje, comparando alguns governos dos quais você, como vereador, acompanhou e participou,
para o governo do Gilmar Dominici durante 8 anos? Olha, o Gilmar, quando ele foi eleito em 96, fiquei, apesar de que eu apoiava na oportunidade do Dr. Joaquim, eu perdi a eleição, o Dr. Joaquim perdeu a eleição, mas eu tinha assim uma credibilidade que o Gilmar fosse fazer um grande governo, porque o Gilmar, como vereador, foi um grande vereador, uma pessoa participativa, atuante, e ao longo do tempo nós começamos a perceber esse desgaste que foi ocorrendo em relação às atitudes do seu governo, não em relação a ele propriamente dito, mas em relação ao governo. Começou o mandato, fizeram um aro, né, uma antecipação de receita orçamentária lá num banco do Nordeste, e aquilo lá foi que realmente começou a afundar a prefeitura. Concedeu na época um reajuste, uma recomposição salarial para os servidores municipais que estava acima das possibilidades. Claro que o servidor merece, mas naquela oportunidade estava acima do que podia as forças da prefeitura. Talvez ele queria dar uma justificativa ao servidor público municipal. E começou por aí. Então eu acho assim, em relação à administração, as duas administrações, eu colocaria uma média abaixo de 5. Em relação, porque eu acho que foi desastrosa as duas administrações, tanto o primeiro mandato quanto o segundo. O povo acordou no segundo mandato, mas o primeiro a situação já não estava boa. Agora, você atribui essa dificuldade que o PT teve de administrar pelo seu histórico de oposicionista ou pelo fato do Gilmar não ter conseguido montar uma boa equipe, inclusive trazendo gente de fora, até o próprio secretário de Finanças que fez esse desastre aí da antecipação de receita era de Ribeirão Preto? Ora, o que ocorre com o PT é o seguinte, o Lula tentou ser presidente da República durante muitos mandatos, né? Muitos anos ele tentou. O dia que o Lula botou na cabeça que ele tinha que afastar-se um pouco do PT, o que ele fez? Tirou aquela barba, botou um terno e chamou para ser vice dele uma pessoa conservadora ao extremo, que é o Zé de Alencar. A hora que ele acordou para isso, ele foi eleito e fez uma boa administração como presidente da República. Então, eu acho que o Gilmar tinha que ter feito isso. O que acontece? Vamos aproveitar os companheiros. Acontece o seguinte, grande parte dos companheiros tinham deficiência administrativa, não eram conhecedores daquilo que faziam. De tal sorte que um dos secretários de Finanças chegou a ter o talão de cheque extraviado e começou a aparecer cheque para tudo quanto é lugar da prefeitura. Quer dizer, olha que falta de responsabilidade que ocorria. Então, era em todos os setores, questão da Expoagro, questão eu participei de uma comissão especial de inquérito da Expoagro, os pagamentos eram feitos de qualquer jeito, então denúncias em cima de denúncias que ocorreram. Então eu acho que o Gilmar tinha que naquela oportunidade, e falei isso para o Gilson. Eu falei, olha, Gilson, você é candidato no começo do pleito, né? Falou, você é candidato, se um dia acontecesse de você ser eleito, você teria. Ele falou, não, eu vou mudar, vou fazer uma mudança diferente do que foi feito no passado. Porque se não fizer isso, você tem um nome bom e de repente você não consegue dar as condições para que ele possa realmente trabalhar e prestar um serviço à comunidade. Porque o mais importante é isso, é a comunidade, as pessoas que anseiam que tenha um prefeito que faça alguma coisa em seu bem-estar. Bem, você é advogado e é político, então você pode analisar pelos dois aspectos. Você acha que o julgamento do mensalão com os principais acusados tendo sido condenados pelo Supremo Tribunal, que agora está já começando a definir as penas, teve alguma importância no mapa eleitoral do Brasil inteiro nessa eleição para prefeito? Olha, eu acho que pode ter ocorrido, mas algumas prefeituras em que o PT... E através do PT, eu digo assim, o presidente da República, né, e a presidente Dilma e o Lula, eles influenciaram muito. Por exemplo, Campinas. Campinas era para o candidato do PSB ter sido eleito. Jonas Donizete. E de repente o Lula foi lá, fez alguns comícios, andou com ele por lá, de repente ele vai para o segundo turno. E agora estão empate técnico, né? São Paulo, por exemplo. Quem imaginava que o
candidato do PT iria chegar onde chegou. E hoje está aí numa situação bastante vantajosa. Claro que eleição é eleição, voto é voto, tudo pode ocorrer. No entanto, está em situação vantajosa em São Paulo. Eu não vejo, assim, com grandes influências, essa questão do mensalão. Porque o mensalão é uma coisa que as pessoas todas estão com anseio que ocorra uma justiça, que as pessoas sejam penalizadas. E o Supremo Tribunal Federal deu um recado. Olha, antes do mensalão era uma coisa, depois do mensalão é outra. E o indivíduo que estiver pensando em ser corrupto, em jogar para o ralo dinheiro público, toma cuidado, porque aqui nós vamos dar o verdadeiro remédio, né? Nós vamos dar aí o que realmente vocês merecem. Então, isso foi uma coisa importante. Eu não sei, não consigo mencionar, fazer essa ligação de se haveria ou não haveria desgaste. Eu acredito que não tenha tido nenhum desgaste em relação às prefeituras em que o Partido dos Trabalhadores está disputando, em relação ao resultado do julgamento do mensalão. Apenas para citar a questão de Campinas, né, se o Jonas Donizete for eleito, o Biali tem a vaga garantida como deputado federal, o doutor Biali. Né, mas a coisa mudou de uma tal forma, parece até que o doutor Biali foi para Campinas tentar ajudar na campanha também, porque a coisa virou de uma tal forma. Agora, é incontestável o poder e a credibilidade política que o Lula tem. Assim como também passa a ser incontestável a aceitação que a presidenta Dilma tem. Agora, tem certas coisas que não dá para o cidadão comum entender, como é a questão, por exemplo, da ligação do PT com o Maluf na campanha da capital paulista, né, Jepe? Tem certas coisas que não dá para entender, né? Existe um ditado popular que fala que se você soubesse como são feitas as salsichas e como é feita a política, você não comia, né, salsicha, daí participava da política, né? Então, são coisas que em determinados setores complicam realmente. E lá, você vê, quem imaginava um dia que o Lula iria abraçar o Collor? Passou na ideia de alguém que isso podia ocorrer um dia, então estamos abraçados lá. O Collor defendendo o PT no Congresso. No Congresso, lá no Senado, defendendo o PT, defendendo o presidente Lula em diversas oportunidades, inclusive naquela oportunidade que o Lula estava numa situação difícil, foi procurar apoio político, o Collor estava lá para defendê-lo. Quem imaginava que isso ia ocorrer? Então tem certas coisas que a gente não entende. Aí criticam aqui em Franca o Biali porque está apoiando, porque, claro, numa disputa política sempre tem alguns esbarrões que ocorrem, mas isso aí, talvez, em nome do acerto, do bem-estar da comunidade, tudo se acerta, né? Jeff, o que você achou foi a primeira vez que nós estamos tendo o segundo turno, né? Porque na outra oportunidade, quando era para ter o segundo turno já, porque Franca já tinha atingido os 200 mil eleitores, o Sidney Rocha ganhou no primeiro turno, não teve a oportunidade do segundo. E nós estamos tendo agora o segundo turno. Você acha, para o eleitor de Franca, para você que andou aí por todos os bairros, você acha que foi o público, o povo, o eleitor aceitou bem o fato da gente escolher em 2 vezes o prefeito? Dá uma qualidade melhor para a escolha? Olha, eu acredito que sim. Eu acho que é importante ter o segundo turno, porque no primeiro turno, nós temos 7 candidatos, né? Então, cada candidato quer procurar seu espaço e nem sempre o eleitor passa a ter condições de conhecer o que o candidato tem para fazer para a comunidade. O tempo é muito curto, então não tem essa possibilidade. No segundo turno, quando o tempo é igual, são 10 minutos para cada candidato, e nós estamos observando agora que os candidatos têm muito mais condições de expor aquilo que eles pretendem fazer. Então eu acho que o segundo turno é importante porque o tempo é igual, é maior e as possibilidades são maiores de trazer esse esclarecimento para o eleitor.
Inclusive, eu estava verificando esse dia, eu estava olhando no Facebook, muitas pessoas estão, olha, vamos estar aguardando o debate para poder saber em quem votar. Então, algumas pessoas ainda estavam em dúvida ainda. E o debate, a possibilidade dos dois, os confrontantes, possibilita ao eleitor que realmente escolha o melhor candidato. E como fazer, Jepe, para mudar essa realidade aí desse turbilhão de votos que ficaram perdidos aí em Franca na última eleição? Olha, é um absurdo, né? Você verifica, olha lá o mapa da eleição, você verifica que tanta gente deixou de votar, voto branco, voto nulo. Eu acho que tinha que ser feito alguma coisa, eu acho que cabe a nós, políticos, pensar muito em relação a isso aí. Toda eleição que ocorre são diversos, principalmente eu fico muito triste na eleição de deputado, que você vê 50 mil votos, 40 mil votos que são perdidos, que elegeriam um deputado, poderia ajudar. Por exemplo, na última eleição para deputado, faltou 1.000 e poucos votos para a doutora Graciela, 1.000 e poucos votos para o doutor Biali. Então, 40 mil votos que foram perdidos. Então, tinha que se fazer alguma coisa, é hora de parar, pensar e tentar fazer com que você conscientize o eleitor que ele deve comparecer à urna, ele deve votar, ele deve escolher um dos candidatos, quem quer que seja, mas não pode deixar de votar, não pode votar em branco, votar em nulo, não pode fazer isso. Eu acho que o voto é muito importante. Isso é democracia. Eu sempre falava na campanha que a democracia possibilita isso a gente. Cada 2 anos tem eleição. Cada 4 anos para deputado, cada 4 anos para deputado, para prefeito, depois para deputado, para presidente da República. Possibilita isso. Então a democracia nos dá essa oportunidade. Por que não votar? Por que não ir lá e expor aquilo que a gente está pensando? Então isso realmente é importante. Eu acho que cabe essa conscientização para evitar que daqui 2 anos a gente volte a lamentar um ou outro que ficou de fora por causa de 1.000, 2.000 votos, quando na verdade nós temos aí 40 mil pessoas que não votam, ou votam em branco ou votam nulo. O Jepe, várias perguntas versam sobre a questão da cidade judiciária. Você, Fábio Cruz, Théo Maia, participaram ativamente de todas essas questões de apoio ao Poder Judiciário enquanto vereadores. A questão da cidade judiciária, como que está atualmente? Bom, em relação ao Judiciário, por exemplo, eu, Théo Maia e o Fábio Cruz, nós trouxemos para Franca a Justiça Federal. Foi um trabalho pessoal, não era para ser instalado em Franca, porque nós fomos a São Paulo, num limite de 100 mil quilômetros, de 100 quilômetros, não poderia instalar uma outra unidade da Justiça Federal. E como o Ribeirão Preto tem 90 quilômetros, não poderia instalar. E de tanto nós azucrinarmos o presidente do tribunal naquela oportunidade, o doutor Américo Lacombe, inclusive foi muito deselegante com a gente lá em Ribeirão Preto, o Théo Maia quase saiu na briga com ele lá, quase no tapa com ele lá em Ribeirão Preto, mas nós continuamos insistindo, e deve muito ao prefeito Ari Balieiro, que naquela oportunidade colocou à disposição um próprio do município, foi quando instalou aqui. A questão da cidade judiciária, aventou-se isso, a administração municipal cumpriu o seu papel, ela desapropriou uma área de 42 mil metros quadrados, pagou essa área e transferiu para o Estado. Acontece o seguinte, que mandou para a Secretaria de Justiça, em São Paulo, a criação em Franca da cidade judiciária. Um burocrata lá em São Paulo, da Secretaria, olhou lá, para criar uma cidade depende de uma autorização do Congresso, né? Tem que mandar, olha para você ver. E o trem ficou enrolado, ficou guardado lá, porque tinha que mandar para o Congresso, porque vai criar uma cidade. Então, na realidade, a cidade judiciária é um complexo. É um complexo, na verdade seria um novo fórum. Aí, bom, conclusão, depois que descobriu-se que estava lá com esse burocrata, que não poderia até nominá-lo de outros nomes, mas não vou falar aqui em respeito aos nossos telespectadores, que atrasou mais de um ano esse encaminhamento. Aí? Agora vai sair? Aí acontece o seguinte, com a vinda à Franca do novo presidente do Tribunal de Justiça, foi acertada essas questões e já está incluída agora no orçamento para o ano que vem. Então está tudo pronto para poder, se Deus quiser, no ano que vem ou no próximo ano, já está funcionando em Franca a cidade judiciária, ou então um novo fórum que vai funcionar lá no Jardim Noêmia, naquela região ali da Associação dos Servidores Públicos Municipais. Legal. Jepe, obrigado, viu, por ter vindo. É uma alegria recebê-lo, não só como autoridade, mas como amigo aqui no programa Nova TV Debate. Fico muito feliz e sempre que você me convidar, com o maior prazer aqui estarei. Eu estava com aquela vontade enorme de vir, agora estou satisfeito e
Fiquei muito feliz e virei sempre que você me convidar. Obrigado, Jepe. Bem, amigos, nós estamos chegando ao final do nosso programa Nova TV Debate. Quinta-feira, dia 1º, nós estaremos entrevistando, será a última entrevista oficial do bispo Dom Pedro Luiz Stringini, que está deixando a diocese da nossa cidade. Não perca este programa. Um abraço para vocês e até quinta-feira.